Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um mistério fascinante. Sabe aqueles momentos completamente surreais em que a mente parece dar uma travada e repetir a realidade? Pois é, vamos explorar juntos a arquitetura maluca da nossa memória e percepção. Bom, vamos direto ao ponto. Quem nunca passou por aquela situação bizarra de entrar em uma sala e sentir uma certeza avassaladora de já ter estado lá antes? É uma sensação no mínimo curiosa, não é? Na cultura pop, a gente costuma chamar isso de uma falha na Matrix. Como se fosse um bug, um erro na programação da nossa realidade. É um mistério instantâneo que, olha, desafia completamente os nossos sentidos. E se bateu aquela preocupação de que isso só acontece de vez em quando ou com pouquíssimas pessoas, não precisa se preocupar. A verdade é que esse fenômeno, embora seja meio assustador às vezes, é incrivelmente comum. Os dados mostram que ele acontece com cerca de 60 a 80% da população adulta, ou seja, a esmagadora maioria de nós já sentiu esse curto-circuito mental em algum momento da vida. Então vamos para a seção 1, falha na Matrix do cérebro, a ciência da familiaridade. É claro que existem milhares de teorias por aí falando de vidas passadas ou premonições, mas a neurociência traz uma explicação física que é sinceramente espetacular. E isso ilustra muito bem a teoria do processamento duplo do cérebro. Imagina que a nossa mente é um gigantesco arquivo de escritório. O reconhecimento baseado em lembrança é quando a gente abre a gaveta certa de primeira, com todos os detalhes exatos ali dentro. Já a familiaridade, bom, é como se um arquivo tivesse ido parar na pasta errada. O alarme do cérebro dispara gritando que algo ali é conhecido, mas os detalhes cruciais simplesmente não estão acessíveis. Dá uma olhada nesses dados de um estudo muito bacana feito por pesquisadores do Colorado e de outras instituições. Eles nos mostram a engrenagem por trás disso. A pesquisa revela que o que dispara esse sentimento é a sobreposição de características. Pensa assim, ao entrar em uma sala novinha em folha, se a disposição dos móveis ou até mesmo a luminária for idêntica a algo que a gente já viu no passado, isso já é suficiente para engatilhar um sinal fortíssimo de familiaridade. A mente reconhece só aquele detalhe, mas acaba soando o alarme para o cenário inteiro. Loucura, né? E o que é formidável é entender exatamente o que sobrecarrega esse nosso sistema. Um cérebro super ocupado, lotado de memórias visuais porque a gente viaja com frequência, ou assiste a muitos filmes, ou até mesmo por ter uma imaginação hiperativa, vira um terreno perfeito para essas falhas. E se a gente somar isso a uma exaustão extrema ou a picos de estresse emocional, as nossas redes neurais ficam muito, mas muito mais propensas a cometer esses pequenos deslizes. Isso nos leva à seção 2, a família VU. Vamos explorar os parentes bizarros na memória da nossa mente. Primeiro, a gente precisa estabelecer a definição clássica. O déjà vu, que vem do francês para já visto, é o irmão mais famoso. É a celebridade dessa família cognitiva esquisita. Ele cria aquela convicção instantânea de que o que está acontecendo agora já foi, de alguma maneira, vivenciado lá atrás. Mas aí a gente esbarra no oposto dele, que é profundamente perturbador, o jamais vu, ou nunca visto. Imagina só a situação de caminhar por uma rua que se conhece como a palma da mão, na própria cidade natal, e do nada sentir uma perda absoluta de reconhecimento. É como se, de repente, tudo fosse um lugar alienígena. Aquilo que era totalmente familiar fica, num piscar de olhos, completamente vazio de sentido. É muito fascinante tentar replicar isso na nossa própria cabeça. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Grenoble fez exatamente esse teste. Eles pediram para as pessoas escreverem uma palavra super comum, tipo a palavra casa, repetidas vezes. O resultado? 55% dos participantes sentiram a palavra perder totalmente o significado depois de umas 27 repetições. O que acontece é que o cérebro meio que cansa e tenta desesperadamente quebrar aquele ciclo automático, e isso gera uma sensação profunda de estranheza. E para fechar essa família, o ponto crucial é o presque vu, ou quase visto. Sabe aquela agonia imensa, aquela frustração de ter uma palavra na ponta da língua? Pois é. Ironicamente, o nosso sistema de atenção acaba escondendo ativamente a informação que a gente quer, exatamente no momento em que a mente tenta lembrar dela de forma desesperada, focando demais nas coisas ao redor. É o cérebro pregando uma peça na gente. Entrando na seção 3, preso no túnel do tempo. O que rola quando o motor de correspondência não desliga.
Para a gente ter uma ideia da gravidade que esse sistema pode alcançar, tem uma história extraordinária de um jovem britânico de 23 anos. Ele viveu em um ciclo crônico e contínuo de falsa familiaridade durante longos 8 anos. Isso impedia que ele fizesse coisas super básicas do dia a dia. Ele não conseguia nem assistir à televisão, porque o próprio cérebro convencia sem parar de que ele já tinha visto todas aquelas informações. Agora, o que é realmente chocante nesse caso é a justaposição dos fatos. Apesar dele viver nesse ciclo aterrorizante, chegando ao ponto de relatar um déjà vu paralisante no meio de uma barbearia, os exames clínicos mostraram um cérebro perfeitamente normal. Nenhum defeito físico. A causa estava ligada a um quadro severo de ansiedade e ao uso prévio de LSD. Isso mostra a força tremenda que os fatores psicológicos têm no nosso processamento sensorial. Olhando para a linha do tempo biológico desse fenômeno, a gente percebe uma trajetória bem clara. Um cérebro em pleno e rápido desenvolvimento está muito mais sujeito a essas falhas. As primeiras ocorrências costumam aparecer ali pelos 8 anos de idade. E o pico de frequência acontece entre os 15 e os 25 anos. Depois, conforme as redes neurais vão amadurecendo e o cérebro vai envelhecendo na fase adulta, a frequência desses episódios diminui naturalmente. E chegamos à seção 4, um sinal de saúde. Vamos entender por que essas falhas provam que o sistema funciona. E aqui vem a grande revelação dessa nossa análise. A não ser que esteja associada a condições muito específicas, como a epilepsia do lobo temporal, essa experiência toda é, na verdade, um mecanismo de defesa incrível. O cérebro usa o lobo temporal e o hipocampo para fazer uma espécie de auditoria interna. Ele pega a memória, compara com o momento presente, acha o conflito e aponta o erro. É como se fosse um despertador cognitivo maravilhoso, garantindo que a gente mantenha a nossa flexibilidade mental e a nossa autopreservação em dia. O sistema funciona e muito bem. Eu adoro como o pesquisador Dr. Akira O'Connor coloca isso. Ele diz que desmistificar a ciência por trás desses eventos não arruína a beleza do fenômeno. Muito pelo contrário, tentar descobrir o que causa tudo isso só torna a experiência ainda mais espetacular, porque leva o nosso fascínio sobre a nossa própria biologia. É uma forma brilhante de enxergar as coisas. Então, depois de tudo isso, fica a provocação final. À medida que a gente vai mapeando cada pequeno curto-circuito e cada erro de cálculo nessas nossas redes neurais, será que não estamos a um passo de desvendar a verdadeira essência de como a consciência humana é formada? É um pensamento absolutamente fascinante para a gente levar adiante, enquanto continuamos a observar essa máquina imensa e misteriosa que habita dentro de nós.